Bebê. E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre os primeiros 1000 dias na vida de uma criança. Então vamos esperar o pessoal entrar. Lívia, fala pra mim se agora está dando pra ouvir. Ai, graças a Deus. Eu não sei, não mudei nada, só saí e entrei de novo, mas tá bom, né? Obrigada, Pan. Gente, obrigada pelo feedback, tá? Que senão fica tão ruim pra vocês ouvirem quanto pra gente gravar e ninguém consegue ver depois, tá? Então, voltando aqui, né? Vou me apresentar de novo. Meu nome é Beatriz. Eu sou pediatra. Eu tenho um consultório de pediatria geral há cerca de 4 anos, que é a menina dos meus olhos, como eu gosto de dizer. Eu também sou intensivista, trabalho em CTI pediátrico e eu dou aula de pediatria geral e simulação de alta fidelidade, atualmente na Faculdade de Ciências Médicas. Mas a coisa que eu tenho mais gostado de estudar na vida são os temas do consultório, muita novidade, né? Cada dia agora a ciência tem um negócio legal pra gente poder ler, e na época de pandemia estão acontecendo tantas aulas, tantas lives legais, que tá até difícil de acompanhar tudo, né? Eu fico salvando tudo lá no meu e-mail pra eu ver quando eu tenho um tempinho. Então hoje, um tema muito em voga, uma coisa que a gente tem muito falado e que ainda tem sido dado pouca importância, eu acho, talvez, pelo leigo, né? A pessoa que ainda não entendeu a importância disso, sobre os primeiros 1000 dias na vida de uma criança. Então, o que é isso, né? 1000 dias, como assim? Então é um período que compreende desde a gestação, desde a concepção, então todos os 9 meses da gravidez, até os 2 aninhos do bebê, né? Até quando a criança faz 2 anos. E a tendência atual ainda, mais moderno, é considerar também os 3 meses antes da gravidez, os primeiros 3 meses pré-concepcionais, como influenciadores também na vida da pessoa. Então a gente aumentaria isso daí para 1100 dias, para dar uma arredondada. A importância desses primeiros 1000 dias é porque tudo que a gente tem de intervenção mais precoce dá mais resultado a longo prazo. E o que a ciência tem mostrado nos últimos anos aí, não poucos anos, mas nos últimos bons anos, que algumas doenças, principalmente doenças crônicas do adulto, né, que são as principais causas de mortalidade hoje em adultos e idosos, que são doenças cardiovasculares, como infarto, derrame, todos os tipos de câncer, algumas doenças respiratórias mais crônicas, todas essas doenças e também outros tipos de doença, como doenças de saúde mental, estão relacionadas com uma carga genética que a gente herda, e antes pensava-se que isso era a única coisa que definiria o rumo da nossa vida, né? Como se a gente fosse assim pré-determinado a ter ou não ter certas coisas. E o que tem sido visto atualmente é o quê? Que sim, as doenças e os problemas de saúde que a gente vai apresentar dependem sim da nossa carga genética, mas em menor parte. Em maior parte, toda a nossa manifestação de vida vai depender do meio em que a gente está inserido. Como assim, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa que tem um gene para ter diabetes. Se aquela pessoa tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, pratica atividade física, não tem ganho de peso na vida dela, sobrepeso, né? Ela pode nem desenvolver esse diabetes. Ou pode desenvolver mais tardio, ou quadros mais leves. Então, olha que legal. A gente tem como manipular a genética que a gente recebe. E isso já tem nome, isso chama epigenética. Então, a epigenética é quando o meio, né, tudo que a gente faz, influencia os genes que a gente herdou, tá? Isso chama epigenética. Então, por exemplo, o tipo de alimentação que a gente tem, o tipo de vida que a gente leva, tudo isso influencia. E é claro, gente, que, por exemplo, eu tenho hoje noção, então eu tenho uma alimentação mais direcionada para evitar determinados, né, por exemplo, tipos de câncer que tem muito na minha família. Mas isso, gente, eu tô com quase 40 anos. Se eu tivesse iniciado isso desde a gestação da minha mãe, provavelmente eu conseguiria evitar a manifestação de várias doenças que eu vou ter na velhice ou na vida adulta. Ou até mesmo na infância, né? Poderia ter evitado algumas coisas que eu tenho hoje. Então, isso é a noção do que eu queria passar para vocês.
qual é a importância desses primeiros 1000 dias. Porque tudo que a gente faz, essa intervenção muito precoce na vida da criança, tem muito mais efeito lá a médio e longo prazo. Então, às vezes a gente, o que tem? Dá um salgadinho, dá um chips, o que tem no amamentar no peito, porque eu não quero, o que tem ter um parto cesáreo, porque eu tô afim. Então, nós vamos comentar aqui como intervir para melhorar a performance enquanto ser humano daquela criatura, daquele ser vivo, nos primeiros 1000 dias. Então, coisas que a gente intervém nos primeiros 1000 dias dão um efeito incrível a longo prazo. Tem um estudo de um autor americano, depois eu vou até colocar para vocês aqui nos stories, que fala que para cada dólar investido na criança de menor que 2 anos vai ter um retorno, eu esqueci o número, mas acho que é de 29 dólares na vida adulta. Então, assim, e que isso é diferente se a gente faz isso já para criança mais velha, para o adulto, o retorno não é o mesmo. Então, a gente fala assim, eu tenho paciente que já entendeu isso, já me fala, não, eu tô insistindo nisso. Ei, Gui, gente, essas pessoas que são nossos alunos depois viram excelentes colegas, a gente tem que, né, complementar. Então, coisas que a gente pode investir agora, como amamentação, alimentação, o sono, a criação com apego, e que vão gerar um adulto mais saudável, saudável mentalmente, saudável fisicamente e saudável financeiramente, por que não? E isso já está comprovado cientificamente, tá? Inclusive a parte financeira, de melhor desempenho aí a longo prazo na vida. Então, gente, o que é que a gente pode intervir nesses primeiros 1000 dias? Então, lembrando que os primeiros 1000 dias começam não quando a criança nasce, mas quando ela é gerada, a gente pode intervir nesses 9 meses da gestante. O que a gente pode fazer pela gestante para ela ter um filho que vai ser uma criança e depois um adulto mais saudável, mais resiliente, melhor mentalmente, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui nessa introdução. Então, a primeira coisa, nutrição da gestante. Eu fiz uns tópicos aqui pra gente falando, mas vocês vão mandando as perguntas, tá? Algumas perguntas que vocês já mandaram eu vou conseguir respondendo ao longo aqui. Então, nutrição da gestante. Qual a importância, então? A gestante ter uma dieta balanceada, uma dieta rica em ômega 3, que são peixes, né? E essas outras coisas aí, por exemplo, que a gente não alimenta muito aqui em Minas, pelo menos, pode ser feita a reposição desse ômega 3. A gente já sabe que isso impacta lá na frente, porque a criança já nasce com uma boa carga ali do ômega 3 impregnado, e a criança até 2 anos está fazendo a maior expansão cerebral, né? O cérebro da criança cresce 300% até os 2 anos de idade. Então, para vocês verem como isso né, assim, a velocidade que isso acontece. Então, qual que é a importância? O que o ômega 3 entra nisso daí, né? O ômega 3 entra porque ele entra na mielinização cerebral dessa criança que está tendo uma expansão violenta desse cérebro. Então, ela precisa, aquela mãe e aquela criança, ter bons níveis para poder possibilitar essa expansão adequada. Então, além disso, né? Nutrição saudável, gente, comida de verdade, né? Tem estudos já que mostram que o sabor dos alimentos pode ser incorporado no líquido amniótico, e as comidas que aquela mãe mais ingeria aquela criança vai ter preferência por sabores mais doces ou mais salgados, ou coisas, né, mais saudáveis de acordo com o que aquela mãe ingere. Olha que coisa mais maluca, né? Então, o que você come interfere na saúde do seu filho a longo prazo, até adulto, tá? Na gestação. Então, a mãe que alimenta comida de verdade, evita ultraprocessados, evita excesso de doce, excesso de gordura, ingere ômega 3, e também na parte de nutrição faz uma suplementação adequada de ferro, vitamina D, né, esses polivitamínicos adequados para a necessidade da gestante. Também não é para sair tomando aqueles polivitamínicos malucos, coisas adequadas para a necessidade da gestante. Então, essas reposições são fundamentais para aquela gestante ofertar para aquele feto, que vai ser um neném, as coisas que aquele neném precisa para nascer já com uma reserva dos nutrientes essenciais. Então, o neném vai se formar e formar os órgãos e os sistemas com base no substrato que aquela mãe está fornecendo. Olha a importância da nutrição da mãe, da gestante, no caso. Então, as suplementações eu falei. Então, outras coisas que a gente precisa repor. Toda gestante precisa repor ferro depois da segundo trimestre de gestação. Toda gestante precisa repor ácido fólico desde antes, quando pensa em começar a engravidar.
porque o ferro, né, para aquele, a mãe anêmica produz filhos anêmicos, e anemia, eu vou falar mais um pouquinho para frente, tem várias implicações importantes a longo prazo. O ácido fólico previne defeitos de fechamento do tubo neural, que são doenças muito graves, espinha bífida, coisas que vão levar a sequelas graves nos nenéns cujas mães têm deficiência dessa vitamina. E o ômega 3 eu já falei. E a vitamina D está implicada hoje em vários processos que a gente sabe de imunidade e doenças autoimunes, doenças alérgicas. Então a gente também é recomendado que toda gestante suplemente vitamina D, assim como toda lactante, a mãe que amamenta também. E as mães vegetarianas devem ingerir vitamina B12, né, por via de suplementação, porque os vegetarianos não ingerem B12 porque B12 é de fonte animal. Então, toda gestante tem que fazer suplementação de B12. Aliás, todo vegetariano tem que fazer, mas levando aqui em consideração a necessidade daquele feto, daquele neném, a mãe dele tem que ingerir tem que receber uma reposição de B12. Outras coisas que acontecem durante a gestação. O tabagismo é uma coisa que influencia muitíssimo, né, no desenvolvimento daquele neném. Então, o que acontece? Quando a mãe fuma, ela tem maiores índices de gás carbônico no sangue, né? E aí, quando isso começa a passar pelo cordão umbilical, o que aquela placenta faz? Ela começa a rejeitar aquele sangue. Então, é um cordão umbilical que transporta menos nutriente, vai transportar menos CO2, né, gás carbônico, mas vai transportar menos nutriente. Então, normalmente são bebês que quando as mães fumam, principalmente de moderado a muito, né? Claro que quem fuma pouco também pode ter essa influência. Não tem quantidade segura, né? Então, são bebês que normalmente têm mais insuficiência placentária, quer dizer, crescem pouco, tem crescimento intrauterino restrito e podem ter várias doenças associadas a esse crescimento intrauterino ruim, né? Tabagismo, então, é uma das piores coisas que pode acontecer na gestação. Outras consumos de outras substâncias, o álcool na gestação não tem quantidade segura. Ok, obrigada, Lívia. Então, o álcool na gestação não tem quantidade segura. Na lactação, enfim, hoje em dia tem alguns estudos que, né, algumas pessoas que acreditam que, enfim, que tem uma quantidade, um tempo de depuração, que aquela mulher possa amamentar depois, mas na gravidez não existem níveis seguros de ingestão do álcool. Então, aquela criança, quando a mãe bebe também, isso também está relacionado à quantidade, claro, mães que ingerem quantidade maior de álcool, a criança tem síndrome alcoólica fetal, que é uma coisa que dá muitos problemas psiquiátricos, neurológicos, até malformações assim de dismorfismos mesmo, alterações faciais, mas a mãe que ingere menor quantidade também não quer dizer que é seguro para o neném. O neném pode ter complicações aí também a médio e longo prazo. E drogas ilícitas a gente não precisa nem falar, né? Crianças cuja mãe usa drogas na gestação também estão sujeitos aí a mais alterações, principalmente do ponto de vista neurológico. Algumas crianças podem fazer até síndrome de abstinência após o nascimento. Dá muita dó, eu já vivi isso lá no Odilon Beres, infelizmente a gente recebe muito, né? Filho de usuários de drogas. Desculpa, gente, às vezes com problemas graves aí pós-parto. Mais algumas coisas que influenciam na saúde da gestante e, por conseguinte, na saúde do bebê que está sendo gerado, a vacinação. Então, existe um calendário mínimo de vacinação para as gestantes, que seriam hepatite B, influenza, que é a de gripe, e a DTPA, que é a vacina de difteria, coqueluche e tétano, a celular, porque a de células inteiras a gestante não deve receber. Então, pelo SUS, são poucos grupos que conseguem receber essa vacina celular, que é a mesma que a gente faz no bebê com 2, 4 e 6 meses, particular quando ele nasce, que é a vacina de penta ou hexa, contém essa fração da DTPA. Mas a parte acelular é só particular que a gente consegue fazer nos bebês. Mas as mães, né, gestantes, têm essa vacina de graça pelo SUS. Então, assim, se o seu obstetra não te recomendou, se ele não lembrou, se você não fez, ainda é tempo, tá? Por que é importante vacinar?
A hepatite, então, é das coisas mais graves de transmissão vertical, de transmissão para o neném. É muito importante que a mãe se proteja, né? A transmissão vertical é a principal causa de infecção, assim como também a exposição ocupacional, né? Quem trabalha com pessoas que podem então se infectar, mas a transmissão vertical é uma fonte importante de infecção pela hepatite B, então por isso a gente vacina. A influenza, porque pode levar a perdas gestacionais, doenças mais graves no bebê. E a DTPA, a principal finalidade da gente vacinar as gestantes é proteger os bebês contra a coqueluche, que é uma doença que o neném vai receber essas vacinas com 2, 4 e 6 meses e só vai ter a proteção completa depois dessa idade, sendo que os quadros mais graves ocorrem antes de 6 meses, os que precisam ser internados, os que precisam de hospitalização, intubação, são os mais jovens, os bebês mais velhos não costumam ter quadros graves. Estão se estudando hoje algumas outras vacinas para ser aplicadas na gestante de doenças que são muito graves nesses primeiros 3 meses de vida, que é uma idade que pega muito pouco quando a gente vacina, elas geram pouca resposta vacinal, o bebê não gera muita imunidade para vacinas feitas muito precocemente. Então, quando a gente vacina a gestante produz anticorpos que ela passa para o neném. Então, já tem várias vacinas em pesquisa e daqui a pouco, provavelmente, o calendário da gestante vai estar um pouquinho maior para mais proteção para o bebê. Outra coisa muito importante, ainda falando da gestante, é a saúde mental da gestante. Tem vários estudos também que comprovam que a depressão pós-parto, em grande parte dela, é um agravamento de quadros prévios. Então, às vezes, mães que eram deprimidas, ansiosas, ou mães que tinham transtornos leves e agora elas começam a ter, durante a gravidez e o parto, que hoje o nome mais correto da gente usar é depressão perinatal e não pós-parto, né? Porque ela já começa antes, né? E durante a gestação. Então, quando a mãe se trata, né? Então, se você tem um quadro leve, se você precisa de algum acompanhamento, procure isso antes de engravidar. A gente fala, hoje tem um termo muito legal que chama enxoval emocional. Então, você tá fazendo seu enxoval, comprando lá as roupinhas, as coisinhas do quarto, faça também seu enxoval emocional, cuide da sua saúde mental, que isso é muito importante para o seu bebê. Hoje a gente sabe que tem vários medicamentos muito seguros para usar tanto durante a gestação quanto durante a lactação. Então, se você faz tratamento psiquiátrico, não interrompa, procura um profissional atualizado, que saiba quais medicamentos são seguros, né? Um psiquiatra mais atualizado sabe quais medicamentos são seguros, que não precisa se interromper tratamentos durante a gestação e a lactação, né? Então, outras coisas importantes para a grávida, para a saúde mental também, atividade física regular e o planejamento da rede de apoio, gente. Sem rede de apoio no puerpério, não tem gestante que conserve, puérpera que conserve a sua saúde mental. A rede de apoio, já falei isso várias vezes aqui, não deve deixar para fazer rede de apoio quando o bebê nasce, né? Quem aí sabe a importância da rede de apoio? Solta aqueles coraçõezinhos aí que a gente sabe, né? Que a rede de apoio é muito importante na vida da puérpera, tá? Então, gente, não deixe para fazer sua rede de apoio depois que o bebê nascer. A rede de apoio tem que ser montada e alinhada com as suas necessidades e expectativas antes do seu bebê nascer, para você manter um mínimo de sanidade mental, principalmente no primeiro mês de vida desse bebê e também ao longo do primeiro aninho até o 2º ano de idade, mas principalmente nesse primeiro mês, que é muito difícil. Ei, meninas! Gente, as minhas consultoras maravilhosas que eu mais amo estão aqui, a Lira e a Ariane. Ei, meninas! Então, falando aqui, tanto que a rede de apoio é fundamental para a saúde mental materna e como a saúde mental materna vai desembocar, quer dizer, na saúde mental daquele bebê, né? Então, quando a gente fala, nossa, saúde mental do recém-nascido, isso existe? Existe. Hoje em dia, tem vários estudos, várias linhas de pesquisa em psicanálise do bebê. Isso é legal demais, né, gente? Achar que saber que o bebê já tem consciência e que o bebê já pode ter também problemas em decorrência disso. Então, a gente sabe que o bebê é um ser que sente, que pensa, que chora, que tem saúde emocional também pra gente conservar. Ok, acho que eu falei tudo da saúde da gestante, né? E isso, a Lira falando, que lembrar que o pai não ajuda, o pai tem que fazer a parte dele. Exatamente, o pai faz parte da rede de apoio, tanto quanto as outras pessoas, mas ele tem um papel fundamental aí de apoiar essa puérpera, essa gestante, em todo o cuidado com o bebê, né? Ele vai fazer a parte dele, exatamente. Ninguém concebeu sozinho. Então, gente, acho que eu falei tudo que eu queria sobre a gestante. Então, olha como tem 1000 coisas onde que a gente já pode
atuar logo na saúde da gestante e até pré-concepcional, coisas que vão desembocar na saúde dessa criança e que vão estar associadas à saúde a longo prazo do adulto e do idoso que essa criança vai ser. É muito louco pensar isso, né? É longuíssimo prazo, a saúde da mãe já interfere. Coisas que eu já falei em lives anteriores, eu vou ser um pouquinho mais rápida. Então a gente falou na live passada, né, eu e a Ariane, sobre cuidados com o bebê. Então a gente falou lá na maternidade, quando aquele bebê nasce, uma coisa que a gente sabe que tem muito impacto hoje é a hora de ouro. Então vocês lembram o que é a hora de ouro? É aquele contato com a mãe logo depois que o bebê nasce. Então se o bebê não precisar de assistência do pediatra, se o bebê não é prematuro, se o bebê nasceu bem, ele pode ter os primeiros cuidados no colo da mãe, ficar juntinho com aquela mãe, grudadinho, iniciar uma amamentação precoce, ter o seu cordão umbilical clampeado, né, ligado mais tarde. Tudo isso vai fazer com que aquele bebê tenha ganhos e que vão interferir nos resultados também a longo prazo. Regula a ansiedade daquele neném, então regula a frequência cardíaca, a respiração, acalma o neném, aquece, regula a temperatura do neném, forma vínculo com aquela mãe. Então esse primeiro contato, tem gente que chama de imprinting, né? Essa primeira conexão com essa mãe, essa primeira reconhecimento dessa mãe, né? Que ele até então só ouvia a voz. Olha como é fundamental esses primeiros minutos, essa primeira hora de ouro. Como esse contato pele a pele também vai ter importância não só na saúde mental, do apego, da conexão, como também biológicas, né? Formação da flora do bebê, regulação hormonal daquela mãe, para aumentar a produção de leite. Isso a gente já sabe comprovadamente, que o contato pele a pele e a amamentação precoce aumenta a produção de leite, que vai ter a pojadura mais rápido, né? Aquela mãe vai ter menos dificuldades. Então, assim, é muita coisa, uma infinidade de coisas que essa hora de ouro também propicia. Formação da flora daquele neném, de uma flora intestinal saudável, de uma flora de pele mais saudável. A amamentação na primeira hora também fornece o colostro, que vai ser a primeira vacina que o neném vai tomar logo na primeira hora de vida. Então é importante para o neném receber esse colostro, tá? Isso eu já falei muito com a Ariane na outra live, eu vou passar um pouquinho porque tem muita informação legal hoje. Tá, neném nasceu, levei pra casa. Uma das coisas mais importantes que eu tenho pra fazer é estimular o desenvolvimento desse neném. Desenvolvimento que a gente chama de neuropsicomotor. E neuropsicomotor envolve uma gama enorme de coisas. Mas assim, só pra gente entender como esse estímulo é primordial nesses primeiros 2 anos, eu falei com vocês já. O cérebro cresce 300%, ele triplica de tamanho de 0 a 2 anos. Então, imagine o número de conexões cerebrais que aqueles neurônios estão fazendo, quantas sinapses novas estão sendo formadas. E a gente sabe que as sinapses não formadas até os 2 anos de idade, elas vão ser podadas. Então, a criança nasce com um potencial de formação de sinapses, que se elas não forem formadas até os 2 anos, a gente perde elas. Então, olha que loucura. O que a gente não usa, a gente perde, tá? E o cérebro não regenera essas coisas. Então, uma janela de oportunidades imensa que a gente tem que intervir diariamente na vida do nosso filho. Então, esses primeiros 2 anos, a gente tem que fazer intervenções diárias. Na parte motora, na parte de linguagem, no contato social. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, deixar a criança brincar. Brincar é o jeito primordial que aquela criança tem de se conectar com o mundo. Brincar com o quê? No começo com a mãozinha, com brinquedinhos pequenos, deixar aquela criança solta num tapetinho, neném que fica só no carrinho, só deitadinho, não senta, não rola, não ri, não fala, não faz nada. Ou faz muito mais tardiamente. Então, se a criança não é estimulada, ela vai ter um desenvolvimento mais lento e muito abaixo do que era o potencial que ela tinha, que ela herdou geneticamente. Então, a criança herda um potencial de desenvolvimento que ela perde grande parte dele se ela não desenvolve ele até os 2 anos de idade. Sobre a motricidade, então, a parte motora, a gente tem, logo que o bebê nasce, né, levou pra casa, a gente já tem que estimular que aquele bebê abra as mãozinhas, então não deve ficar de luvinha, todos os sentidos, né, gente? A fala, o olfato, o tato é muito importante pro bebê nos primeiros meses, porque ele não
enxerga muito bem, né? Então, assim que levar para casa o neném, eu sempre recomendo e mostro às mães lá no consultório, fazer o tummy time, que é aquele período de botar o neném de barriguinha para baixo, não deve esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para isso ser feito. Logo desde o início você pode fazer. Claro que você vai aumentando esse tempo gradativamente. Por que a gente põe o neném de barriguinha para baixo? Primeira coisa, para fortalecer a cervical. Então o neném começa bem apoiadão e depois começa a levantar um pouquinho o pescocinho. E à medida que você vai aumentando esse tempo de barriguinha para baixo ao longo de todos os dias um pouquinho, aquele neném começa a apoiar os bracinhos e levantar mais. Então aquela posição mais de levantar, começar a ter controle de ombro, controle de dorsal. Isso é importante para aquela criança que ela vai rolar, sentar, engatinhar, tudo dependente desses movimentos. Então, se a criança fica só deitadona no carrinho de barriga para cima, ela não fortalece a cervical, é aquele bebê com o pescoço muito molinho, é um bebê que vai sentar mais tardiamente, é um bebê que, enfim, vai ter diversas lentificações do seu processo, principalmente motor. A Ariane tá falando que chão é vida, gente. Bota um tapetinho no chão, porque chão é mais seguro. Cama, a gente bota os meninos em cima da cama, mesmo quando eles ainda não rolam, eles dão impulso, eles caem, é o maior problema. Então tapetinho no chão e deixa o pau quebrar. No comecinho, claro, com muita supervisão, né, do lado o tempo inteirinho. Aquele neném pode não sustentar o pescoço muito tempo, cansar. Claro que no primeiro mês é muito pouquinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos cada dia, mas a gente vai aumentando. Conforme aquela criança já tolera, né, lá para os 4 meses mais ou menos, você já pode sentar o neném com apoio. Você apoiando o neném, mas assentadinho. Isso não força a coluna, não faz mal, não entorta a coluna, nada dessas besteiras que o povo fala por aí. Depende muito do neném, por exemplo, tá sentando com 6 meses para iniciar a introdução alimentar, dele ser estimulado a sentar. O neném que só fica deitado, ele não vai forçar que eu digo, né, estimular tanto os músculos de estabilização, né, que são os abdominais e os dorsais, né, os das costas, para poder sentar com 6 meses. O neném que vai sentar lá para 8, 9 meses. E tá dentro do normal, mas não é o que a gente queria. A gente queria que ele sentasse antes para ele poder comer, né? Que mais? Assim que a criança já consegue firmar as perninhas, começa a se apoiar com os pezinhos, então talvez 8, 9 meses, já deixar aquela criança em pé, lógico que é com apoio, você não vai soltar o peso dela todo. E isso também não entorta as perninhas, nada dessas besteiras que o povo fala, enfim. Então a gente estimular esses marcos é muito importante para que a criança adquira eles. Então no início a gente vai sustentar mais o peso deles, depois a gente vai, à medida que a gente vê que eles estão tolerando, soltando eles aí para eles segurarem mais. Ah, já tá ficando em pé com apoio no bercinho. Solta o neném para ele apoiar em pé no sofá, né? Pro neném andar, ele precisa ficar em pé. Primeiro em pé com apoio, depois em pé sem apoio, depois andar. Então, se a gente não deixa as crianças fazerem as coisas ou não estimula eles a fazerem as coisas, eles não vão adquirindo o tônus muscular necessário para que eles atinjam os marcos de desenvolvimento nas idades que a gente espera, tá? Então isso é super, super, super importante. Para desenvolvimento da linguagem, gente, me perguntaram como estimular a linguagem. Gente, vocês já entenderam como é que a criança aprende a falar? Do mesmo jeito que ela aprende a fazer todo o resto, vendo a gente. Então quem tá mais tempo aqui no canal, aqui no meu Instagram, já sabe esse termo, neurônios em espelho. A criança aprende o que ela está vendo, ela aprende por imitação. Então o que a gente tem que fazer para a criança falar? A gente falar. Conversar com essa criança, contar história, ler livro, cantar música, tudo isso são jeitos daquela criança ir conhecendo os fonemas, os sons da língua, para ela poder imitá-los e daqui a pouco ela vai começar a brincar, perceber que ela consegue fazer alguns sons com a boca, fazer duplicar sílabas. Isso a criança vai testando os sons que ela consegue reproduzir com a boca, com a língua, com a garganta, até ela conseguir falar. Olha que louco, né? Muito legal. Se a gente não conversa com a criança, se a gente fica só calado, ela vai imitar o quê? Meu Deus, é aquela criança que vai ter atraso de fala, fatalmente. Uma outra coisa muito importante pra gente estimular neles um pouco maiorzinhos, né? Nomear as cores, nomear as partes do corpo. Então, assim, quando você for pegar no neném, você vai conversar com o neném. Ó, eu vou pegar aqui na sua barriguinha, eu vou pegar aqui no seu pé. Outra coisa, nomear os alimentos. É importante a criança saber o que ela tá comendo. Eu tenho um paciente de 2 anos que já fala todos os nomes das comidinhas, porque a mãe ensinou isso pra ele. Então, é muito importante eles saberem o que estão alimentando e é um jeito da gente ensiná-los também os fonemas, os sons. Então isso aqui, meu filho, ó, isso aqui é um feijão, isso aqui é um arroz, isso aqui é uma carninha, né? Então são coisas importantes.
tirando a parte dos neurônios em espelho, e também muito decorrente delas, só que atuando contrariamente, hoje em dia a gente tem vivido uma epidemia do uso de telas. E quando eu falo telas, celular, computador, televisão, tablet, tudo isso enquadra em telas. Muitos estudos, isso é fortemente comprovado. A criança, deixa eu só ver aqui minha bateria, a criança que usa telas antes dos 2 anos tem atraso de fala com muito mais frequência. E aí vocês me perguntam, gente, mas ela não tá vendo o bonequinho, o desenhinho, a pessoa falar e cantar? Ela vai aprender. Não. O neurônios em espelho tem que ser de outro ser humano que está na frente daquela criança. Olha que legal. Se for um ser humano que está lá na televisão, na tela, no celular, não vale. Então, só vale essa interação olho no olho, tá? Então, é muito comprovado o uso de telas em menores que 2 anos. Teoricamente, o que a gente deveria mesmo fazer, a recomendação é zero uso de telas em menores que 2 anos. Eu sei que agora, durante a pandemia, tá muito difícil, home office, sem escola e pererê, né? Sem escola dos mais velhos. Mas, gente, vamos tentar limitar ao máximo mesmo, às vezes para uma interação social, ligar para um avô, mas assim, os pequenininhos, gente, isso interfere demais, e a gente pensando nesses 1000 dias, a gente quer atuar aqui com segurança, então tentar outros mecanismos, deixar aquele criança poder brincar ali mais livre, leve e solta, né? A Luana tá ressaltando aqui a participação dos pais aqui na live, que um tempo atrás era inimaginável. Parabéns aos papais participativos. Gente, é o que a gente fala, né, Luana? O pai não ajuda, o pai faz a parte dele. O pai entrou com 50% daquele material genético ali, que ele agora vai ter que ajudar a moldar através da epigenética para construir um ser humano mais saudável, mais capaz e mais bem sucedido na vida. Tá? Então a gente tem que responsabilizar os pais sobre isso aí, muito importante. Então, voltando no desenvolvimento, faltou uma coisa. Então, a habilidade de desenvolvimento neuropsicomotor das crianças envolve 4 coisas basicamente: a parte motora, a parte de linguagem, a parte motora fina e grosseira. Motor grosseiro é isso: andar, sentar, segurar o pescoço. Agora, a parte de motricidade fina também depende da gente fazer. Então, principalmente segurar em pinça, por exemplo, é mais fino do que segurar com a mãozinha toda. Depende da gente dar alimentos pequenininhos, brinquedos com peças muito pequenas, a gente não recomenda porque a criança pode engolir ou aspirar. O melhor jeito de estimular a pinça, gente, é fazendo alimentação com pedaços. Seja a sua introdução alimentar BLW ou não, tá? Então, pedacinhos de comidinha, quando aquela criança, pelo menos nos 9 meses, já dê em pedacinhos. Tem mãe que tem medo, não quer começar a BLW com 6 meses, ok. Mas conforme você vai aumentando essa consistência, há pedacinhos de alimentos já maiores para aquela criança treinar a pinça, tá? E depois de 1 aninho, ou próximo de 1 aninho, brinquedos de coordenação motora fina, né? Empilhar, encaixar, equilibrar, enroscar. E não precisa, gente, ser nada caro. Eu até falo, as mães falam assim, lá na minha casa não tem esses quadradinhos de empilhar igual você tem no consultório. Eu falei, gente, esse menino pode muito bem empilhar 4 Tupperware. Por que não, né? Pega aquelas vasilhinhas de plástico e empilha. Tampa um potinho de iogurte, empilha. Ei, Fabizinha, Fabi tá na reta final, né? Fabi vai ganhar neném esse fim de semana, parece. Boa sorte, querida. Beijinho. Então, assim, essa motricidade fina depende também do estímulo. E a 4ª coisa que a gente tem nas habilidades neuropsicomotoras são as habilidades sociais. Então, essa habilidade de interação social, de se conectar com o outro, de entender o que o outro está pensando sem o outro precisar falar, de ler nas entrelinhas, de conseguir conviver em comunidade, isso também é adquirido. Claro que uma parte é herdada, mas muito a gente vai poder estimular. Como que a gente estimula habilidades sociais? Na criança, tendo conexão social com ele. Então, a conexão, o olho no olho, desde o primeiro dia, desde a primeira mamada ali, que teve um imprint na hora de ouro, né? Então, esse olho no olho é fundamental. O que as pesquisas sobre desenvolvimento mostram? Que se você conversa com o neném olhando olho no olho, aquilo tem muito mais efeito no desenvolvimento daquele bebê do que uma conversa solta sem que você esteja olhando, encarando o bebê. Outra coisa, e também isso é super legal, tem uma professora que eu gosto muito lá na UFMG que chama Érica Parlato. Na verdade, hoje ela dá aula numa universidade da França, né? Mas ela antes era aqui da UFMG, ela ainda faz umas
visitas aqui, e ela estuda a psicanálise do bebê. E ela pesquisa muito o uso do manhês no desenvolvimento cognitivo do bebê, no desenvolvimento da saúde mental do bebê. O que é o manhês? É conversar com o neném naquelas palavrinhas assim, manhosinhas, melodiosas. A única coisa que eu não gosto desse termo é que ele exclui os pais, né? Por que não paiês? Então, os pais e as mães conversem aí em manhês e paiês com os bebês, que isso comprovadamente gera mais engajamento daquela criança. Então, a criança tende a corresponder mais quando você conversa com ela em paiês e em manhês, tá? E então esse tempo de conexão com a sua cria, né? Fica com ela no colo, esse contato em casa, o colo dos primeiros meses, isso é muito importante para o desenvolvimento mental, a saúde psíquica daquela criança. E nunca isso foi tão estudado como agora. Então, falando de tudo de desenvolvimento que eu queria falar, gente, também é dentro de desenvolvimento, mas eu separei um tópico especial para falar, separadamente, que é a prevenção do estresse tóxico. A Sociedade de Pediatria recentemente lançou um documento muito legal falando da prevenção do estresse tóxico nas crianças. Eu posso até disponibilizar aqui para vocês também. O que é o estresse tóxico? Também é um termo um pouco técnico para quem não está iniciado, não sabe o que é. É quando é um estímulo muito prolongado e muito repetitivo de um estímulo negativo para aquela criança. Então, por exemplo, aquela criança que é deixada sozinha chorando, isso é um estímulo negativo. É diferente daquela criança que teve uma vontade contrariada e chora. Por exemplo, a criança que tem que ser examinada no médico e aí tem que segurar para examinar. Isso pode ser feito com carinho, com amor, conversando com a criança, segurando no colo para ela se sentir acolhida. Isso é um estímulo que a gente consegue apaziguar. É um estímulo que a gente consegue, ruim, entre aspas, mas que a gente consegue contornar. Agora, o Guilherme Lucila perguntou se qual forma que é melhor. Gui, nos primeiros meses, o manhês / paiês é melhor. Quando a criança está aprendendo a emitir os fonemas, por volta de 9 meses, 10 meses, 1 aninho, é melhor a pronúncia correta das palavras para que ela aprenda corretamente, tá? Mas no primeiro mês, recém-nascidos, primeiros meses, essa primeira formação aí do vínculo, antes do sorriso social e tal, o manhês, paiês é o mais recomendado. Legal, isso mesmo, tá? A gente não pode ficar falando com o neném e com criança de 5 anos, igual a gente conversa com o neném. Aquela criança de 5 anos não é uma retardada que a gente precisa conversar com ela assim. Ela merece ser tratada com respeito e consideração. Obrigada, viu, Gui, pela colocação de quando usar cada jeito de estimular a fala. Então, voltando aqui do estresse tóxico, então, quando é um estresse que aquela criança não consegue administrar, é um estresse maior do que ela consegue suportar, e isso gera alterações, num primeiro momento metabólicas e num segundo momento anatômicas no cérebro daquela criança. Então, se você for pensar esses sentimentos ruins de abandono, de rejeição, de violência, todos esses estímulos isso comprovadamente por estudos de neuroimagem, né, tomografias e ressonâncias e tudo, modifica a anatomia do cérebro das crianças a longo prazo. Olha que loucura! As coisas que aquelas crianças estão vivenciando e sentindo vão moldar a formação não só psíquica, como também neurológica, mental, do formato do cérebro daquela criança. Muito doido, para vocês verem como que o jeito que a gente trata aquela criança interfere para sempre na vida dela. Então, na prevenção do estresse tóxico, a primeira coisa e a mais importante é a saúde mental materna. Já é comprovadamente, já é muito, muito comprovado que a mãe com depressão perinatal, a mãe que teve uma gravidez não desejada, ou a mãe que tem dificuldade de aceitação da família, a mãe que tem um parceiro não participativo, aquela mãe sobrecarregada, aquele bebê vai ter uma saúde mental pior, aquele neném vai ter menos contato, aquele neném vai ter menos desenvolvimento, principalmente da saúde mental do bebê. Então, a longo prazo, a saúde mental daquela criança que vai ser um adulto depende da mãe estar bem, principalmente nesses primeiros meses, que é a primeira formação ali do contato, do vínculo materno. Então, esse vínculo íntegro
Claro que o vínculo com o pai também faz um papel importante como objeto de apego, mas o vínculo materno, ele tem um papel preponderante nisso. Então, por exemplo, crianças que não tiveram contato com suas mães, tudo isso já é comprovado que altera, modifica a resposta de interação social daquela criança. Então, mais uma vez falando da rede de apoio, gente, a rede de apoio é fundamental. Ajude uma puérpera, principalmente nesse primeiro mês, é muito sobrecarregado. As mães costumam ficar muito deprimidas, nem que seja um baby blues, que é aquela tristeza que vai até talvez 2, 3 semanas. Isso é mais intenso naquelas mulheres sem ajuda, naquelas mulheres sobrecarregadas. Tem sido muito falado também, agora está tendo até cursos para pediatras sobre depressão perinatal, então como reconhecer sintomas precoces, como encaminhar. Então você que é amiga, sogra, mãe, marido, saiba reconhecer os sinais de depressão perinatal e pedir ajuda para aquela mulher, porque às vezes é muito difícil para ela assumir que não está bem, assumir que não precisa de ajuda. Isso gera uma culpa muito grande, porque afinal de contas ela é a mãe, ela tinha obrigado ela é obrigada, entre aspas, a dar conta daquela criança. E não é assim, gente. Ninguém é obrigado a nada. Todo mundo precisa de apoio. E algumas pessoas que vão ter mais dificuldade vão precisar de mais apoio. Então, não é raro no meu consultório eu encaminhar para psiquiatra, para psicólogo nesse primeiro mês. Não quer dizer que você vai precisar daquilo para sempre, gente. É um período muito difícil e vai passar, graças a Deus. Mas se você precisar de ajuda especializada, aceite. Não sinta isso como uma derrota, sabe? Isso é tão importante, a gente se permitir buscar essa ajuda e vai determinar tanta diferença na vida do nosso filho que a gente tem que se permitir. Outra coisa muito importante no estresse tóxico é o apego seguro. Então hoje não, né? Esses estudos datam aí da década de 20, né? Começando com o Bowlby e tal, que viu que aqueles órfãos pós-guerra, por exemplo, eles tinham muito menos contato, eles tinham atraso, eles ficavam doentes e morriam. Olha que loucura, né? Então, isso é desde a década de 20, mas nos últimos anos, talvez 10, 20 anos, tem se estudado mais como essa conexão, esse apego, essa necessidade que a criança tem de ter um objeto de apego, que seja o pai, a mãe, o cuidador, para poder se conectar e ter naquele objeto de apego, naquela pessoa de apego, um porto seguro, faz diferença na saúde mental daquela criança. Então, colo, carinho, cafuné, aquele momento de brincadeira e risada, isso é muito importante para aquela criança, desde o nascimento até o resto da vida dela, inclusive adulto, merece colo. Mas nos primeiros 2 anos, gente, esse apego é fundamental. Esse apego vai determinar muita coisa na vida daquela criança, principalmente na parte de saúde mental e neurológica. Quando a gente opa, minha bateria tá acabando, deixa eu colocar aqui pra carregar. Então, quando a gente fala do apego seguro, a gente diz, né, de fazer as coisas com respeito àquela criança, sabe? Respeitando as suas necessidades. Então, quando a gente fala introdução alimentar respeitosa, desfraude respeitoso, desmame gentil, é para isso também. A criança não ter esses estímulos negativos que vão gerar um estresse tóxico maior do que aquela criança vai tolerar. Miguel pegou o celular e ficou te mandando beijo. Ô, gente, meus pacientes são lindos demais. Gracinha. E o que mais aqui? Da parentalidade não positiva e não na parentalidade positiva e não violenta, são modos que a gente tem de melhorar esse vínculo, essa conexão, prevenindo o estresse tóxico. Então tem live aqui na página, né, no IGTV sobre comunicação não violenta, tem 2 lives sobre disciplina positiva, já tem vários posts com ferramentas, então procure aqui que você vai achar vários instrumentos de como melhorar a sua conexão com aquela criança, de como promover um apego seguro e ser um objeto de apego para aquela criança. Outra coisa importante para a saúde mental da criança, gente, é a natureza, né? O contato com a natureza hoje deve ser prescrição médica, porque a gente tem cada vez menos. Com a pandemia piorou muito, as crianças estão clausuradas, então é necessário para aquela criança ver céu, ver árvore, ouvir passarinho. Então, assim, Guilherme, qual o limite para o apego não ser negativo? Gui, o estresse tóxico em geral, se for coisas toleráveis,
uma recusa, né? Não, a gente não tá querendo criar aqui pequenos tiranos que vão ter todas as suas vontades atendidas e vão ser aquelas crianças insuportáveis que a gente não pode levar para lugar nenhum. Mas também não fazer as coisas de maneira desrespeitosa, que aquela criança se sinta tolhida de toda a sua escolha e necessidade, sabe? Afetiva. Então, o apego, né, o apego não seguro, às vezes também pode ser até excessivo, porque tem as duas pontas daquela mãe que cria uma criança tão dependente que a criança não consegue fazer nada, mas é diferente. Então, tem gente que fala assim, o colo vicia. Gente, colo não vicia. Colo é uma necessidade vital do ser humano, assim como mamar, dormir, respirar, principalmente nos primeiros 3 meses de vida. Então, para ser um estresse tóxico, é aquele estresse que é maior do que a capacidade de regulação daquela criança, que é mais do que aquela criança consegue administrar. Então, uma negativa, um não, segurar a criança para fazer alguma coisa, não é estresse tóxico. Aquela criança vai ser acolhida, acalentada. É diferente de deixar a criança sozinha no berço para ela aprender a dormir, entende? Sobre a natureza, então, lembrar que a natureza é também parte importante, que vai regular as emoções, a imunidade e a saúde daquela criança. Sobre a natureza, eu tenho intenção de fazer até uma live só sobre isso, mas ainda tá nos planos. E ai meu Deus, meu tempo tá acabando e eu tenho muita coisa pra falar ainda. Da parte de nutrição, gente, então essa parte aqui de saúde mental materna, estresse tóxico, está muito relacionado com a saúde materna e com a parte neurológica do bebê, psiquiátrica, né, inclusive, risco de autismo e outras coisas. A parte de nutrição está muito relacionado com essas doenças crônicas não transmissíveis, que eu falei lá no início, hipertensão, diabetes, câncer, doença respiratória crônica, né, doenças autoimunes. Então, como a gente consegue, através da nutrição, modificar esse genoma que a gente recebeu para que a gente não expresse determinadas doenças, que é a epigenética, lembrando. Primeira coisa e mais precoce que a gente tem para fazer, aleitamento materno. O aleitamento materno faz uma flora melhor para aquela criança, já comprovadamente previne infinitas doenças, assim, eu tenho uma live só sobre a importância do aleitamento materno e um post aqui também muito legal. Então, como o aleitamento materno modula isso, aumenta, né, traz melhores resultados cognitivos, tem estudos que mostram que a criança amamentada no peito tem um QI maior depois de determinada idade, na idade escolar. Então, assim, olhem quanta coisa que isso vai interferir, inclusive na saúde, no bem, se aquela criança vai ser um adulto bem sucedido, bem financeiramente, pode ser interferido, né, sofrer interferência do aleitamento materno. Olha que loucura, tá? Então, o aleitamento, qual que é a recomendação atual? Todo mundo já sabe, mas vale a pena repetir, que seja exclusivo até os 6 meses e continuado até 2 anos ou mais. Então, você que amamenta o neném de 1 ano, 1 ano e meio, está sofrendo aí repúdio, está sendo intimidado pela família e sociedade, continue, você está fazendo um bem danado para sua criança, tá? Da saúde mental, espiritual, física e financeira, tá? Você que não pôde amamentar, não se culpe, a gente procura usar fórmulas mais maternizadas possíveis para que a criança tenha o mínimo de impacto, mas não existe nada tão bom quanto o aleitamento materno. Então, pelo menos procure uma ajuda quando você tiver dificuldade lá no iniciozinho, procure uma consultora, um pediatra que defenda o aleitamento materno, para que você consiga, pelo menos ter essa sensação assim, eu fiz o máximo que eu pude, eu amamentei o máximo que eu pude, nem que seja uma amamentação mista, que você tenha que usar uma parte de fórmula, uma parte de aleitamento, já vale mais do que fazer tudo com fórmula. Então, a gente tem como tentar né, lutar pelo aleitamento materno. E todo mundo sabe o tanto que eu milito por ele aqui. A introdução alimentar, gente, é um momento fundamental para a gente definir como vai ser a relação daquela criança com a comida. Então, por exemplo, se aquela criança tem a sua saciedade respeitada, principalmente nos primeiros meses, que o menino ainda tá conhecendo o que é aquilo, não quer comer, ainda mama muito, não tem tanta fome. Se a gente fica tentando entuchar a comida naquele menino, o que aquele menino aprende? Primeiro, que ele tem que continuar comendo mesmo ele não estando com fome. Vira a gente que tem que comer tudo ali que tá no prato, mesmo já não estando mais com apetite. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? Mindful eating. Prestar atenção na nossa alimentação para a gente saber a nossa saciedade, parar de comer no momento certo. Se a gente ensina isso para criança com 6 meses de idade, ela não vai precisar se preocupar com isso lá na frente. Vai ser uma coisa herdada dela.
A Fabiana quer saber um exemplo de manhês e paês. Fabiana, rapidinho. É quando você fala com seu bebezinho assim, muito fofinho, que ele é lindo, que ele é bem-vindo, com essa vozinha muito bobinha, ele engaja mais no contato, tá bom? É isso que é o manhês. Então vamos lá. Na introdução alimentar, então, independente do método, tá? O método não vai influenciar no desempenho disso. Então, se você quer fazer um BLW, uma participativa, desde que não seja aquela introdução com alimento mole, batido, enfim, que não se usa mais, que é ultrapassada, mas os métodos recomendados hoje, né, que são participativa, ou Bliss, ou BLW, iniciando com 6 meses de vida, todos eles têm bom resultado aqui nesse desempenho do neném com a relação com a comida. O mais importante, gente, é a gente aprender a saber reconhecer esses sinais de fome e saciedade. A gente vai alimentar a criança quando ela tiver fome, não é porque deu o horário. Esses dias eu recebi uma mãe no consultório que ela estava dando comida, almoço, jantar e frutinha, e a mamadeira de 3 em 3 horas, porque ela tinha pavor do menino sentir fome. E o menino tava o quê? Acima do peso. Então, assim, a gente não tem que dar comida pro menino porque deu horário. A gente tem que dar comida porque a criança está com fome, tá? Então, claro que a gente vai ter rotina, vai ter horário de almoçar e jantar, mas tem que ter respeito com esses sinais. Por exemplo, agora no calor, a maior parte dos meninos estão comendo mal. E é isso mesmo, gente. A gente tá comendo mal. Hoje eu não consegui almoçar de tanto quente que tava. Eu tomei uma coisa gelada que eu precisava. Um suco gelado. Não consegui almoçar. Imagina uma criança pequena que é obrigada a comer uma coisa que ela não queria. Então, respeitar essas coisas é muito importante. Claro que sem atrapalhar a rotina que a gente está planejando, mas também respeitando sinais de fome e saciedade. Eu acho que isso é o jeito mais respeitoso da gente fazer a introdução alimentar e programar o cérebro daquela criança para uma relação melhor com a comida. E claro, né, gente, evitar ultraprocessados, evitar o sal antes do primeiro aninho, evitar o açúcar antes de 2 anos, preferência a fruta do que sucos. Tudo isso vai influenciar o apetite, o paladar daquela criança. A gente sabe que o paladar é formado nos primeiros 2 anos, o hábito alimentar é formado nos primeiros 2 anos. Então, o jeito que a gente faz a introdução alimentar e leva aquilo até 2 anos vai influenciar toda a relação daquela pessoa com a comida para o resto da vida, o que ela gosta. Então, por exemplo, eu sou chocolatra, eu sou formiga doceira, eu tenho a maior dificuldade com doce, com açúcar é a minha maior dificuldade, mas eu tomava leite com Toddy, leite com chocolate na minha mamadeira de bebê. Então, assim, a minha programação metabólica fica toda atrapalhada, toda avacalhada. Então, coitada da minha mãe, ela não sabia a importância que a programação metabólica tem nos primeiros 1000 dias daquele bebê e no resto da vida, e como isso vai manifestar no resto da vida daquela pessoa. Mas hoje vocês têm esse conhecimento, e diante de todo conhecimento vem uma importância. Porque se você não faz uma coisa porque você não sabe, já não é legal, mas não é culpa sua. Agora, se você já sabe e está fazendo incorreto, está fazendo errado, você está cometendo um crime com a sua criança. Então, você já sabe que se você der açúcar antes de 2 anos, vai ser ruim, ela vai formar um paladar viciado em açúcar, mas você está comprometendo toda a vida daquela criança diante do consumo de açúcar e de alimento doce. Então, gente, eu acho que à medida que a gente tem um conhecimento, né, tudo que é dado lhe é cobrado. Então, a gente está fornecendo conhecimento para vocês aplicarem, tá? Outra coisa importante aqui, então, deixa essa alimentação saudável até os 2 anos e, claro, né, o resto da vida, mas nos primeiros 2 anos, muito importante, comida de verdade, sem ultraprocessados, comida minimamente processada, e também a importância da suplementação. Eu já fiz uma live aqui só sobre suplementação, também tá no IGTV, né? Então, ferro, cálcio, vitamina B12, vitamina D, vitamina A, quando suplementar. Então, isso tem que ser muito bem feito até os 2 aninhos, pra gente poder não ter falta daqueles nutrientes. Então, gente, vai lá na live sobre suplementos, que ela tá muito legal, tá bem didático e tá explicando tudo. Lembrando que a recomendação hoje é que a gente faça profilaxia com ferro até 2 anos de idade, desde 3 a 6 meses para iniciar até 2 anos de idade, não pode interromper antes, e vitamina D desde o nascimento até 2 anos de idade. As outras coisas vão depender da alimentação, se é vegetariano ou não, se tem hipovitaminose crônica naquela região, como por exemplo, norte de Minas, se aquela criança não toma leite,
e derivados, vai precisar de cálcio, enfim. Então tem umas coisas específicas que tem que ser obedecidas aí. E tá muito fresquinho lá naquela live. O Gui, pai da Laurinha, beijo pra vocês, Gui. Mostra pra Janine aqui meus brincos lindos, da Janine Arnaud. Gente, segue lá, Inspira Janine. Ela faz semijoias maravilhosas. Esse brinco eu escolhi tudo, qual pedra que eu ia fazer, enfim, ela é maravilhosa. Então o Gui tá perguntando se com 2 anos já pode perguntar se a criança está com fome e dar comida só se ela disser que sim. Gui, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Tem uma live que eu fiz com a Mariana Lana, que é uma nutricionista maravilhosa do meu coração, só sobre a dificuldade de meu filho não come. Porque a criança de 2 anos, ela come muito, muito, muito menos do que a criança de 1 ano. Talvez, assim, menos da metade, até 1/4, às vezes, do que a criança de 1 ano. Porque a velocidade de crescimento dela tá muito, muito menor. Então, em quantidade é uma coisa que desespera vocês pais, mas em geral é muito, muito menor. Mas se a criança não come nada, às vezes a gente tem que intervir. A gente tem que ter uma avaliação pediátrica e às vezes multiprofissional com nutricionista e fono para ver se a criança tem alguma dificuldade específica, tá? Mas no caso da Laura a gente sabe que ela não tem, então tem que respeitar muito essa questão da saciedade para ela. É muito importante a gente não substituir. Não comeu aquela refeição, não dá uma mamadeira, não dá um iogurte, uma coisa que a criança gosta, porque senão ela aprende que se ela não comer, ela vai ganhar aquilo. Isso a gente falou nessa live. Então essa live de Meu Filho Não Come tá muito legal. É com a nutricionista, assim, uma das melhores de Belo Horizonte. Então assistam, que tá perfeita. Tá aqui também no IGTV. E tem um post resumindo essa live também aqui no perfil. Então, falando ainda também sobre a nutrição, a flora intestinal, gente... Cara, como tem sido estudado isso nos últimos anos? Nos últimos 10 anos, mas talvez nos últimos 5 anos, tem sido muito, muito estudado, muita publicação em cima disso. Outros nomes que vocês podem encontrar é microbiota saudável, microbioma, são outros jeitos de chamar a flora intestinal, que são as bactérias boas que moram no nosso intestino. Então, quais bactérias vão colonizar o nosso intestino depende de várias coisas. A principal delas é a via de parto. Então, o parto vaginal tem uma colonização diferente do parto cesáreo. A criança que amamenta no peito tem uma colonização intestinal diferente da criança que usa fórmula. A criança que tem introdução alimentar precoce tem uma flora diferente. A criança que usa antibiótico muito precoce nos primeiros 2 anos de vida e com muita frequência tem uma flora diferente. A criança que às vezes usa probiótico, por indicações específicas, tem uma flora às vezes diferente. Então é muito importante a gente saber que a flora intestinal hoje tem um papel na imunidade. Tem umas pesquisas hoje muito legais associando flora alterada com obesidade. Então a flora está muito associada com comportamento adaptativo, neurológico. Então eles falam de ter uma conexão cérebro-intestino através da flora intestinal. Então isso hoje em dia está super, super na moda falar de microbiota, microbioma. A gente pode até fazer uma live sobre isso, hein? Não tinha pensado nisso. Vamos pensar, vamos botar na lista aqui. Tem uma gastro que eu gosto muito que fala muito disso. Vou providenciar. Então essa microbiota saudável depende de toda essa interação da criança nos primeiros 2 anos e ela está associada a uma melhor performance aí, tanto digestiva quanto nesses outros papéis mais novos aí que têm sido descobertos para a flora metabólica e alérgica e infecciosa, tá, gente? Deixa eu ver o que mais. Acho que eu falei quase tudo, graças a Deus, achei que não ia dar tempo. Gente, medidas de higiene são as coisas que mais modificaram a longevidade da época das cavernas pra cá. Então, quando o homem descobriu que ele, tendo higiene, ele morria menos, se infectava menos, ele começou a fazer mais isso. E isso interferiu grandemente na mortalidade e na morbidade, no tanto que a gente fica doente. Pensar que 1 século atrás as pessoas morriam muito de diarreia, de pneumonia, então isso hoje é inadmissível, ainda acontece, mas a gente tem lutado para que isso não, cada vez menos, esteja levando as nossas crianças, coisas que são preveníveis com um ato tão simples quanto lavar as mãos, né? Então, tem uma enfermeira que é a Edelweiss. Se eu falar errado, vocês me corrijam, a Ariane tá aí pra me ajudar também, que é enfermeira. Ela comprovou, ela percebeu, na verdade, que os médicos que tinham hábitos de higiene, de lavar as mãos durante os partos, aquelas mães tinham menos febre puerperal e morriam menos. Então foi aí que aprendeu
aprendeu-se, né, que a higiene de mãos é tão importante para a prevenção da infecção hospitalar. A medida mais eficaz para a prevenção da infecção hospitalar é a lavagem de mãos. Olha aí como isso impacta na saúde do ser humano como um todo. Então, higiene, gente, higiene pessoal, né? Tomar banho, escovar os dentes, né? Então, a pessoa que tem uma higiene bucal melhor, ela tem uma flora na boca mais saudável, aquilo tá associado a doenças, gente, que vocês nem pensam, endocardite, sabe? Coisas assim inimagináveis por leigo. Então, a nossa escovar o dente, controlar a cárie, tá associado com alterações assim de saúde mesmo, né, que podem matar. Então, banho, lavagem de mãos, escovação de dente, as coisas de higienização dos alimentos, né, gente? Higiene dos alimentos, lavagem de frutas e verduras, conservação de alimentos perecíveis, higiene ambiental, de não acumular lixo, não queimar lixo. Então, enfim, como as medidas de higiene são fundamentais para a prevenção das doenças. E por último tópico que eu queria trazer para vocês, as políticas públicas de saúde. Então, para a gente ser um ser mais saudável, se a gente viver em países que têm mais políticas públicas de saúde, a gente vai ter uma sobrevida, uma expectativa de vida maior do que em países que não se importam com as políticas públicas de saúde. Como assim? Exemplos, vacinação. A vacinação universal, ela controla e erradica doenças infecto-contagiosas. O saneamento básico, a prevenção né, que é o controle de esgoto e segurança da coleta de resíduos e tudo, impacta. E, gente, segurança social, aquela família que não tem segurança de...